Boa tarde a todos. Essa é a apresentação do nosso primeiro projeto da disciplina Controle Inteligente de Sistemas Mecatrônicos, do mestrado em Engenharia Mecatrônica. O tema do nosso trabalho é o controle do nível de água em tanques, utilizando a lógica nebulosa fuzzy. O nosso grupo é composto por Iago, Jonathan, Tiago e William. Então, iniciando a nossa apresentação, nós temos como objetivo nesse trabalho a implementação e sintonização de controladores, utilizando a lógica nebulosa, lógica fuzzy, para controlar o nível do tanque 2 do sistema do kit de tanques didáticos da Quanser. Podemos observar aqui nessa imagem a representação desse sistema de tanques. Esse sistema ele possui dois tanques acoplados, um reservatório de água, uma bomba que capta água nesse reservatório e transfere para o reservatório 1, que é o reservatório superior. Esse reservatório possui um orifício no fundo dele aberto, que assim permite que por gravidade a água caia para o segundo tanque. E o segundo tanque possui também o mesmo orifício que permite que a água por gravidade volte para o reservatório. Então, nosso objetivo é controlar o nível desse segundo tanque, o tanque de baixo. O nosso trabalho foi desenvolvido por meio de simulações computacionais. Utilizamos o software Simulink da MATLAB. Aqui podemos ver algumas representações dessa simulação, onde os tanques foram simulados, as suas vazões e os controles a serem utilizados nesse trabalho. Então, a lógica nebulosa, ou lógica fuzzy, ela surgiu pela necessidade de um método que seja capaz de transformar informações, como por exemplo, quantidades imprecisas, muito, pouco, média ou mal definidas, de forma sistemática, de uma forma lógica para essas informações. Essa lógica, ela possibilita que a gente não necessite do modelo matemático do nosso processo, e isso pode ser substituído por conhecimentos especialistas. Por exemplo, um operador de máquina que conhece muito bem um processo, ele vai saber nos dar informações, por exemplo, se a velocidade está alta, a abertura de válvula pode ser pouca, e assim vai sendo modelado todo o problema sem necessidade de modelagem matemática. E a lógica fuzzy ela também pode ser utilizada em tarefas de tomada de decisão, onde as variáveis individuais não são definidas em termos exatos, como por exemplo, no sequenciamento de tarefas numa linha de produção, planejamento de manutenções e assim vai. Nos controladores empregando a lógica nebulosa, possui a seguinte estrutura. Nós temos aqui na figura representando a entrada do nosso sistema, passando pelo controlador nebuloso e assim tendo a saída. O controlador nebuloso é dividido em três partes: conversor para variáveis nebulosas, a máquina de inferência nebulosa e conversor para variáveis numéricas. Vamos ver cada uma dessas etapas nos controladores nebulosos. A primeira parte é o conversor para variáveis nebulosas ou fuzzificação. O que é que vai acontecer nessa etapa? Aqui nós temos os valores de entrada do nosso processo, por exemplo, no tanque. O sensor lá mediu o nível no nosso tanque que desejamos controlar e diz que o meu erro é de 3,5 do meu nível do meu set point e o nível que está no meu tanque. Então, esse valor do meu universo de discurso, que é esse valor dado como erro, medido pelo meu sensor, ele vai me dar um valor de entrada aqui de 3,5. Esse valor, aqui nós temos as funções de pertinência. Aqui a função de pertinência é chamada de perto, uma função trapezoidal, a função médio, a função triangular, e a função longe, função trapezoidal. Esses tipos de funções de pertinência, triangular e trapezoidais, são as mais comumente utilizadas, mas isso não é regra. Dependendo do seu processo, do seu controlador, há outros tipos de funções de pertinência que também podem ser utilizadas. Então, retornando à nossa explicação, nosso valor de entrada foi aqui 3,5. É traçado, então, a linha aqui vertical e é verificado o grau de pertinência para cada uma das minhas funções de pertinência. Por exemplo, a minha função de pertinência perto, eu tive aqui, tracei, e o meu grau de pertinência, que varia de 0 a 1, para a função de pertinência perto, representa 0,45. Já para a função de pertinência médio, representa 0,65. E para a função de pertinência longe, 0, pois ela é cruzada no 0. E com isso, eu tenho meu vetor fuzzy.
o meu valor de entrada, um valor numérico, foi transformado no meu vetor fuzzy, com cada função de pertinência tendo o seu valor de pertinência, seu grau de pertinência. Então, essa é a etapa de fuzzificação, onde a gente vai transformar a nossa entrada, um valor numérico, um intervalo do valor do nosso universo de discurso, em um valor fuzzy, uma variável linguística. A etapa seguinte é a máquina de inferência nebulosa. O que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter a nossa entrada transformada, fuzzy, como eu expliquei anteriormente, e agora ela vai avaliar com um conjunto de regras pré-estabelecidas. E com isso ele vai me gerar uma saída também fuzzy, também variável linguística. Aqui, por exemplo, se a regra 1 diz, se erro for pequeno, então a minha saída também é saída pequena. Na minha regra 2, se o meu erro for grande, então a minha saída também é grande. E com isso, ele vai gerar a minha variável de saída, que nesse caso ele me gerou uma figura, que é a união de todas as áreas das funções de pertinência de saída. Essa minha saída ainda não é um valor, ainda é uma saída fuzzy. Então eu vou precisar transformar essa saída para um valor numérico. E isso é chamada etapa de defusificação, como eu vou mostrar a seguir. A etapa de conversor para variáveis numéricas, ou seja, defusificação, eu vou fazer agora o serviço contrário que eu fiz lá no começo. Eu peguei um número e transformei em uma variável fuzzy. Agora eu vou pegar a fuzzy e transformar em um número. E a forma mais comumente utilizada aqui nesse método é o de centro de área, ou seja, centroide. Eu vou pegar a minha figura, minha área formada, na minha saída, e vou achar o centro de área dela. E isso me representa um valor numérico que vai ser a saída do meu controlador. Os tipos de controladores geralmente mais utilizados são o controlador Tagak-Sugene-Kang, ou controlador Sugene, e o controlador Mandani. Vamos ver um pouco sobre cada um desses dois. Iniciando pelo controlador Sugene, esse controlador ele diferencia um pouco do controlador Mandani, por quê? Aqui nós temos nossas entradas e as funções de pertinência. Para cada entrada e cada regra, a minha função de pertinência ela vai me dar um valor, é uma variável monotônica, só pode me dar um valor de saída. Então, eu tive a minha entrada x, ela me deu um valor nessa função, mid x1, para mesmo a minha regra 1, para a minha função de pertinência b, ele vai me dar um valor de yb. Se eu tivesse mais a função de pertinência c, eu teria mais uma saída e assim seguindo. Eu vou ter na minha saída, primeiro, um peso correspondente para essa minha regra que eu estou verificando. Esse peso é dado pela multiplicação das saídas de cada uma dessas funções, como aqui, por exemplo, o peso 1 é dado pela multiplicação de μx1 vezes μy1. E a minha saída, o valor de saída, vai ser dado por uma função. E como é dada essa função? A minha saída da regra 1 é dada por a constante A, que multiplica o valor da minha entrada x, a constante b multiplicado pelo meu valor de entrada y. Se eu tivesse mais uma função de pertinência, c, seria c, a constante c multiplicado pela a função de pertinência z, no caso. Se eu tiver entrada mais uma função de pertinência z, seria então c multiplicando a minha função de pertinência z mais d. No caso aqui, como eu só tenho duas funções de pertinência para cada regra, então eu tenho a constante a, que multiplica a entrada x, a função de pertinência x, e a constante b, que multiplica a entrada da função de pertinência y. No fim, após passar por todas as regras, o meu valor de saída vai ser uma média ponderada, onde eu vou multiplicar o peso de cada regra pela saída da regra e dividir pelos pesos. Então, essa vai ser a minha saída. Eu não preciso dar uma etapa de defusificação, porque minha saída já é um valor numérico, já é o sinal de saída mesmo, não precisa transformá-lo. Essa é a principal diferença para o controlador Mandani. E o controlador Mandani é basicamente, como já vimos anteriormente, nas etapas de fusificação e defusificação, nós temos nossas entradas com funções de pertinência.
Nossa saída vai ser também com funções de pertinência, que vai me gerar uma forma geométrica, e vou precisar fazer a sua defalsificação. Como aqui no nosso trabalho vai ser utilizado o centroide, então achamos o centroide dessa figura e é o nosso valor de saída. Aqui uma pequena comparação entre as saídas mandame e sugeno. Agora vamos para a implementação e sintonia dos nossos controladores. Implementando o mandane, certo? Com a desunificação, ou seja, a função que vai desunificar as funções de pertinência e fazer ali o cálculo, certo? Como o do centroide, tá bom? Então, nós temos o erro aqui, onde temos as funções de pertinência do erro, são misturadas com funções gaussianas, sigmoides. Nesse aqui eu tendei a fazer mais sigmoides, tá? E nós temos uma gaussiana aqui, e a saída é formada também por gaussianos sigmoides, para tentar ter um valor ali adequado, tá? Então aqui nós temos a regra, no mandando nós temos a regra, se isso acontecer ou e acontecer aquilo, faça aquilo. Então basicamente essa lógica que nós temos no fuzzy, certo? Na situação do mandante, do sugeno é diferente, ok? Antes de mais nada, eu vou mostrar também aqui as funções dos gráficos, onde a gente tem uma noção. Por exemplo, quando o sinal está zero e a derivada do erro está zero, então a gente quer uma saída zero. Quando o erro está muito alto, positivamente, e a derivada do erro está baixo, negativamente, né? Ou alto, negativamente, nesse caso, né? A gente tem um valor máximo ali, né? Então é isso que a gente tentar equalizar aqui o nosso sistema. Então, para rodar isso, fechando aqui, a gente vem executar esse script main, ele já vai pegar o nosso sistema, né, o nosso controlador, e vai colocar na simulação. Então perceba aqui que ele tende, a gente quer o nível 15, mas ele tende no FIMIR talvez um pouco mais de tempo, então a gente tem falando que o tempo de estabilização é muito alto para esse sistema, né? Então, se a gente quer diminuir esse tempo de estabilização, a gente tem que mudar o controlador de alguma forma, tá? É importante dizer também que o controlador de Logic Fuzzy ele se assemelha a um controlador PI, proporcional integrativo, ok? Nós temos o nível tanque 2, nós temos o sinal de controle, que é o sinal justamente que o nosso controle fornece para a bomba, e o sinal derivativo do erro, ok? Nós temos o erro do tanque e finalizamos por aqui. As funções de entrada não são diferentes, são GBF, né, gaussiana, em sigmoides, também como essas outras aqui. O que vai diferenciar é o sinal de controle da saída, né, que vão para o ZMF, função de dependência, gaussiana e pi, uma função pi, né? Então, um sistema de controle mais. O que eu mudei foi as funções de pertinências. Então, com as funções de pertinências alteradas, né, nós temos a seguinte situação. Vamos fechar aqui e vamos rodar esse nosso sistema e vamos rodar a simulação. Vamos ver os resultados, né? Então, as funções, as regras, né, permanecem as mesmas, não são alteradas. Então, você perceba que também, para o sinal de referência, ele não atingiu, né, o que a gente queria, ou se a gente queria que ele está próximo dessa linha de referência. O nível do tanque 1 também não estoura. O sinal de controle tem um comportamento parecido com o sinoidal. A derivada do erro. E nós temos o erro tanque 2, que nada mais é o valor, né, do nível do tanque 2. Então, nessa situação aqui, outra coisa, vou alterar para um sinal de entrada tensão constante aqui no nosso simulador e vou rodar novamente para uma entrada senoidal, ok? Então, nesse momento, nosso script está rodando. E aí, ó, você vê que ele tende a um pouco
ficar próximo do valor que a gente permanece, só que em um determinado tempo ele começa a divergir aqui. Então, nosso controlador também não está satisfeito nessa situação, certo? Então, talvez a gente precise usar uma lógica melhor, mais interessante para nesse caso. Agora eu vou apresentar o controlador Mandani, o primeiro modelo. Para esse controlador foram utilizadas duas variáveis de entrada, sendo a primeira o erro, a segunda a variação do erro e a saída é a tensão enviada para a bomba. Nesse controlador foram utilizadas funções de pertinência do tipo triangular, 5 funções triangulares na variável erro, 5 na variação do erro e também 5 funções de pertinência triangulares na saída, que é a tensão enviada para a bomba. Para esse controlador foram utilizados então 25 regras e todos esses parâmetros foram definidos de forma empírica, após diversos testes até encontrar um valor aceitável para o controlador. Como resultado, para esse controlador obtivemos o seguinte: o nível do tanque 2, que é o nível controlado, podemos observar que ele sobe de maneira suave, sem apresentar o V-chute no seu regime transiente, porém ele não é uma resposta muito rápida, ele é suave, mas demora um pouco, só a partir dos 150 segundos aproximadamente, que ele estabiliza no nosso set point, que é de 15 centímetros, e assim permanece de maneira satisfatória. Então esse seria um controlador bom de ser utilizado se o meu tempo de resposta transiente não for problema para o meu processo. Além dessa análise, podemos também verificar o nosso sinal de controle. Verificamos que inicialmente é onde ocorre o maior pico no início do nosso processo, seguido de algumas oscilações e tendendo a permanecer em um valor em torno de 2,3 volts enquanto o nível se estabiliza, mas em seguida ele volta a oscilar um pouco, mas nada tão prejudicial que danifique o meu processo. Então, podemos dizer que esse é um controlador viável de ser utilizado. Podemos avaliar também o erro no tanque 2. Vemos que ele inicia em 15 no início do processo, caindo até chegar no zero e assim permanecendo, que confirma que o nosso tanque vai permanecer no nosso set point desejado, validando então o uso do nosso controlador. Para esse controlador também testamos se usarmos um set point variante do tempo, como aqui, por exemplo, utilizamos uma entrada, uma onda senoidal e verificamos se o nosso controlador conseguiria atingir o nosso set point. Observamos que no começo, no regime transiente, ele está distante, né, do nosso set point, mas aproximadamente após os 140 segundos, ele se aproxima bastante do nosso sinal de referência. Aqui nós também fizemos um novo controlador Mandani com a seguinte alteração: as entradas, utilizamos a primeira entrada o erro e a segunda entrada o nível do tanque 1, pois sabemos que o nível do tanque 1 influencia diretamente o nível do tanque 2, pois de acordo com a sua variação de altura, variação volumétrica, vai variar a vazão que passa para o nosso tanque 2. Então, nesse controlador, utilizamos as mesmas funções de pertinência triangulares, 5 funções para cada entrada e para a saída, e também utilizamos 25 regras para o nosso controlador. E os resultados obtidos foram os seguintes: primeiramente, o nível do tanque. Podemos observar que ele tem a sua fase transiente mais rápida, ele rapidamente sobe para próximo do set point desejado e após os 120 segundos ele atinge o set point e assim permanece, tendo pequenas variações em torno do set point estabelecido. Podemos também avaliar o sinal de controle. Já aqui, diferente do outro controlador, observamos que teve picos, inclusive saturação. O nosso sistema de intertravamentos saturou a tensão em 4 volts, mais 4 volts, para que não haja danos na bomba, pois esse é o limite do motor da bomba, de receber 4 volts. Isso é desperdício de energia, pois ele mandou um sinal que foi saturado e com muitas oscilações. E no fim, tendendo em torno de um valor 2,3, mas mesmo assim ainda oscilando em torno desse valor. E também podemos verificar que o erro inicia em 15, assim como o outro, tendendo a zero da mesma forma e assim permanecendo.
ou seja, o controlador também vai atingir o set point de uma forma um pouco mais rápida, porém percebemos que o sinal de controle teve uma piora. Melhorou no tempo de resposta, mas o nosso sinal de controle não está tão bom como no outro modelo. Mas ambos conseguiram atingir o set point e assim permanecendo nele. O próximo controlador testado foi um controlador do tipo Sungeno. Temos então duas entradas também, o erro e a variação do erro, e a saída e a tensão para a bomba. Aqui no Sungeno, utilizamos como funções de pertinência para o erro 5 funções do tipo triangular, para a variação do erro 3 funções do tipo gaussiano, e na saída, diferente do Mandano, o Sungeno não tem funções de pertinência. Vamos ter as funções de saída, as funções Sungeno de saída. A grande, médio e pequeno, cada um com seus parâmetros que foram definidos de forma empírica após diversos testes, até que o controlador obtivesse um resultado satisfatório. E aqui temos nossas 15 regras utilizadas para esse controlador. Então, como resultado, temos que o nível do tanque 2 ele responde de forma no seu regime transiente, sem apresentação de overshoot, apresenta uma forma rápida de resposta quando comparado com os outros dois controladores mandando, e rapidamente atingindo o seu set point, e assim permanecendo nos 15 centímetros desejados. Foi uma resposta mais rápida e com menos variações do que quando comparado com o mandando. Além disso, verificamos o nosso sinal de controle, apresenta apenas um pico inicial, não ocorrendo saturações, e rapidamente tendendo para 2,3 volts, sem apresentar mais oscilações, permanecendo assim basicamente o tempo todo em torno dos 3,3, 2,3 volts. Podemos ver também que o erro inicia assim como nos mandanos em 15, mas de forma mais rápida, apresentando uma queda e permanecendo em zero, ou seja, permanecendo o nível do tanque no set point estabelecido. Olá, sou Eli Ribeiro e vou comentar aqui um pouco sobre o projeto que desenvolvi para o controle de nível do sistema de dois tanques, utilizando um sistema fuzzy do modelo TSK, que é o Takashi Sugeno Kan. Nesse modelo eu utilizei uma entrada do tipo gaussiana para o meu erro, e para minha derivada do erro uma entrada do tipo trapezoidal. Aqui conseguimos ver os parâmetros que foram encontrados. Eles foram encontrados de forma empírica, então por meio de testes e erros a gente consegui chegar nesse valor ideal. A mesma coisa para as regras do meu controlador fuzzy. Foram 10 regras no total, e que todas elas também foram feitas encontradas de forma empírica. Rodando o sistema do tanque, a gente conseguiu os seguintes dados. Aqui a gente tem o sinal de controle, teve uma variação considerável, mas acabou não sendo tão grande a ponto de prejudicar, por exemplo, o sistema de motores dos tanques. Então, tivemos sim uma variação, mas não tão expressiva assim. Aqui temos o controle do nível do tanque 1. Não é o que era interessante para nós, estamos observando apenas o tanque 2, mas era interessante dar uma observada nele, que não houve vazamento, ficamos limitados em 16 litros ou 16 centímetros do nível de tanque, e que esse tanque variou bastante também, mas também não de forma muito acentuada. E por último, o tanque 2, que é o que nós temos interesse de controlar, podemos ver que eu defini uma referência para o nível igual a 15, e que o meu controlador conseguiu ter um tempo de subida relativamente rápida. Em aproximadamente 50 segundos ele já quase chegou no nível escolhido, e que conseguiu se manter no nível escolhido. Teve sim algumas pequenas alterações, algumas oscilações aqui em cima, mas no todo ele conseguiu se manter sim no nível escolhido. Então consegui ter um bom controlador utilizando o sistema de TSK com as entradas para gaussiana e trapezoidal.